Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Rosana Iris. E antes do programa, nós queremos agradecer a nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Parata e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. E o nosso recadinho aqui na abertura hoje vai estar um pouco diferente. A gente sempre fala aqui que tem os custos de produção do podcast, servidor, hospedagem, edição e tal. E também que a gente doa as nossas horas de trabalho, né, para produzir o Feito por Elas. E graças ao apoio de você que tá ouvindo a gente, nós conseguimos fazer esse trabalho, né? E, enfim, o recadinho de hoje, que deu uma mudada, é que nós fechamos uma parceria com o app Orelo e eles têm uma plataforma de financiamento coletivo. Então, até setembro, todo o apoio que for feito por Elas na plataforma da Orelo, eles vão dobrar a primeira parcela. A gente vai receber em dobro. Então, se você quer ajudar a gente ainda mais, né? Sem tirar mais do bolso pra isso, acessa orelo.cc/feitoporelas ou o próprio app da Orelo pelo celular e dá uma conferida lá. A plataforma deles também é a que tem a menor taxa de todas, então a longo prazo pra gente também é melhor, né? A gente vai ser sincerona aqui, né? E, além disso, o aplicativo de podcast da Orelo é o único que remunera por plays, como o YouTube faz com os youtubers, né? Então, se você ouve a gente pelo aplicativo verdinho, pelo aplicativo da maçã, qualquer outro aplicativo, a gente não recebe nada por isso. Mesmo eles recebendo tráfego de ouvintes, eles faturando com publicidade, enfim. Então, outra forma de ajudar a gente também é ouvindo os programas pelo aplicativo da Orelo. Enfim, são muitas maneiras, né? E claro, né? Outra forma de ajudar a gente sempre fala, né? É divulgando o nosso podcast, né? Então, se você divulgar o nosso podcast para chegar a novos ouvintes, já nos ajuda demais. Obrigada, viu? E bora de programa, Rosana? Vamos, let's go. O filme odiado do momento. E vamos discutir sobre isso, né? Se esse ódio nós compartilhamos ou não, nós concordamos ou não, mas enfim, voltei de novo, e de novo é mentira, né? Porque eu vou continuar ainda mantendo esses períodos de ausência aqui do Feito por Elas, mas olha, eu tava olhando, os últimos 3 programas que eu gravei foram contigo, né? O Bridgerton, o Aconteceu Naquela Noite, e agora o programa de hoje, já adiantando, né, é sobre o filme Persuasão. E a gente tá aí, né, empenhada nessa programação de produtos audiovisuais de romance com gente bonita e roupinha de época, né? 100%. Comprometimento. E nessa vibe, né, de romances, pessoas bonitas, roupinhas de época, o programa de hoje, como eu mencionei, é sobre o filme Persuasão. Ele estreou agora na Netflix, né? E é um filme que é adaptado do livro da Jane Austen, do mesmo nome. Ele tem roteiro da Alicia Victoria Winslow e do Ron Bass, que é roteirista também de vários clássicos, como Quando um Homem Ama uma Mulher, que eu e a Rosana, inclusive, já mencionamos no nosso especial da Meg Ryan, né? O Casamento do Meu Melhor Amigo, enfim, né? Esses romances que marcaram época aí. Só ele clássicos, é um desses roteiristas. Só clássicos. Exatamente. O que já garante aí, né, alguma coisa. Não sabemos o que. Vamos conversar. E ele é dirigido pela Carrie Cracknell, que até então ela vinha trabalhando como diretora de teatro. Esse é o primeiro longa que ela dirige. E, antes de começar, vamos de sinopse, né? Esse filme é a história do Persuasão, né? Sobre uma moça, a Annie Elliot. No filme ela é interpretada pela Dakota Johnson, que 7 anos antes ela estava apaixonada, tinha um relacionamento com um rapaz, que era o Frederick Wentworth. Só que ele tinha entrado na marinha, ele não tinha título nenhum, ele não tinha dinheiro nenhum, e a família dela persuadiu. É aí o nome, né? Opa! A família dela persuadiu ela a não levar o relacionamento em frente, basicamente, porque ele é um pobretão. Esse era o critério. E aí agora ela reencontrou ele, ela percebeu que ela ainda tá apaixonada, ela acha que o interesse dele tá na cunhada da irmã mais nova dela, a irmã do marido da irmã, né, pra ficar meio confuso isso, mas enfim. Por outro lado, o pai dela só tem filhas mulheres, então a propriedade dele passaria, em caso de morte, pra um primo, porque na Inglaterra tinha isso, né, que mulher não herdava as posses, né.
E esse primo, que é o herdeiro da casa onde a Anne mora, começa a cortejar a Anne, né? E o Wentworth, quando volta dessa vez o quê? Rico, né? Então, basicamente isso, né? Uma típica história da Jane Austen, né? Que ela usa essas tramas de busca pro casamento pra comentar sobre várias questões da sociedade, os costumes da época, incluindo aí as leis da época, né? E fazer uma certa comédia de costumes com esse humor muito peculiar que a literatura dela tem e que muitas vezes é subestimada, vista só como romances aguados, quando tem todos esses comentários por trás dos romances, né? E aí eu preciso começar dizendo que esse é o meu livro preferido da Jane Austen, então eu tinha altas expectativas pra essa adaptação. E aí eu queria saber de ti, Rosana, se tu já leu o livro, o que tu achasse? Sim, eu li o livro tem alguns anos. Eu gosto muito também. Eu gosto muito de Jane Austen no geral, assim, não li todas as obras dela ainda, mas gosto bastante, apesar que eu acho que o meu favorito dela ainda é Lady Susan, dos que eu li até hoje. Que eu acho ela maravilhosa, gente. Enfim, ela é maravilhosa. Mas o Persuasão, ele é um livro um pouco diferente, né, da Austen em alguns sentidos, né? Tipo, ele é o último dela, né? Ele foi publicado póstumamente, né? A Anne é uma heroína da Jane Austen um pouco mais velha que as outras, né? A gente lembra, por exemplo, que a Emma tinha 15 anos. Mesmo a Elizabeth era jovem, né? Apesar de ter essa aura no livro que ela não era tão jovem, ela era bem jovem. A Anne já é um pouco mais velha aqui. E o livro tem também um tom um pouco mais soturno, assim, que as outras obras dela que eu já li. Tem alguns biógrafos que falam que isso é por causa da doença, né? Que a Jane Austen já estava doente quando ela estava escrevendo Persuasão. E, enfim, ela passou, de certa maneira, esse tom pro livro. E isso, eu diria que também reflete na protagonista, né? Que ela é mais amarga, assim, também, né? Tem essa questão do romance que ela passou e não superou. Eu, particularmente, acho ela super chata no livro. Ela me irrita, assim, em muitos momentos. Mas é o que você disse, né? Tem essas questões da sociedade da época, que a Austen sempre comenta, além de, obviamente, o romance. E, enfim, é um livro que eu gosto, apesar da protagonista me irritar um pouco. E, enfim, Jane Austen é sempre ótimo, né, gente? Leia o Jane Austen, por favor. Ai, gente, eu amo também. Dos romances dela, eu ainda não li A Abadia de Northanger, que é um romance que aparentemente parodia um pouco as novelas góticas da época, né? Tipo as Irmãs Brontë e essas coisas, né? E esse daí seria mais soturno, mais por ser essa espécie de paródia, né? E de personagem chata que tu falou, que eu acho mais chata, é a Fanny do Mansfield Park, que eu acho ela um pouco, sei lá, excessivamente certinha, mas a gente vai falar sobre isso, assim, sobre a Anne especificamente aqui, né, no filme e no livro, né. E é isso que tu falou, assim, eu acho que Jane Austen é uma autora que vale muito ler. Eu ainda quero ler o Northanger Abbey, a Abadia de Northanger, pra fechar a lista, né, e realmente Lady Susan também é uma delícia, né, não é um romance, é uma novela, é mais curtinho, né, mas nossa, é muito divertido, é muito bom. Só uma curiosidade aí em relação a Lady Susan, que eu trabalhava numa editora quando saiu uma edição do livro, e daí eu tenho o meu nome escrito Revisão Rosana Iris no livro da Jane Austen. Então, é isso. Ai, que chique! Não é chique? É muito chique. Eu tenho aqui e eu dei pra minha mãe. Eu falei, quando isso vai acontecer de novo na minha vida? Isso é pra guardar mesmo, pra guardar, né? Exatamente. Adorei. E, bom, vamos começar falando sobre os protagonistas, né? Eu já quero começar falando que eu achei o mocinho, o ator, né, o Cosmo Jarvis, que interpreta o Wentworth, uma tábua, assim. Eu não entendi a atuação dele. Ele vai falando tudo num jeito super monotônico, bem estranho. Eu não entendi, assim, Eu até fui olhar da onde que saiu esse ator, sabe? Da onde que ele surgiu. Aí eu vi no IMDb que ele fez o Lady Macbeth, aquele com a Florence Pugh, né? Ele fez aquele seriado Raised by Wolves, e eu vi os dois, eu não lembro dele em nenhum dos dois. Eu não lembro ele, Lady Macbeth mesmo. Pois é, eu não curti, assim, eu achei a atuação dele super esquisita, engessada, muito estranho. Mas eu sei que tu, por exemplo, gostou muito da Dakota Johnson, né? Tu gosta da Dakota Johnson, né? Sim, eu sou muito fã da Dakota Johnson, entendeu? Vamos ouvir a palavra da Dakota Johnson nesse momento. E eu acho ela subestimada demais, assim. Sei lá, ela não tem a aura que algumas atrizes da idade dela têm, né? E eu acho que ela tem uma carreira bem interessante que intercala comédia com romance
leve drama, né? Com uns papéis bem interessantes também. Eu, particularmente, gosto muito dela no How to Be Single, que eu acho que é uma comédia subestimada também. Eu acho que ela tem um time de humor ótimo, assim. Acho que ela tá muito bem nesse filme. E daí ela também, né, tem os filmes com o Guadagnino, né? O Suspiria e a Big Splash. E esse último, inclusive, eu acho que é a melhor atuação dela que eu já vi, assim. Eu acho que ela tá sensacional. Eu gosto muito dela no Suspiria também. Aquela cena dela dançando lá, puta que me pariu, sabe? Muito maravilhosa. E nesse ano também ela tá em outro filme da Netflix, né? Que é A Filha Perdida. Que, na minha visão, é a atuação coadjuvante do filme, assim. É a melhor. Eu até comentei, né, no Feito por Elas que a gente fez sobre o filme. Uhum. Pra mim, ela que era a indicação que devia ter rolado ali de coadjuvante. E, enfim, ela também tá no meu elenco dos sonhos da adaptação do último livro da Sally Rooney, que é O Belo Mundo Onde Você Está. Alô, BBC, vamos comprar esses direitos aí e colocar na cota de protagonista, por favor. E eu gostei muito dela aqui de heroína da Jane Austen. Particularmente, eu acho que ela deixa ele mais legal, né? Eu acho que, como eu falei, eu não sou muito fã da personagem, mas eu acho que a adaptação como um todo faz isso, né? Na verdade, e ela tem o carisma que é necessário aqui pra carregar essa história. Enfim, não tenho reclamações. Acho que ela tá maravilhosa. E já o Wentworth, como você falou aí, ele tem o carisma de uma batata, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu fiquei um pouco chateada porque eu particularmente gosto dele no livro, assim, apesar dele ser milico, né, gente? Mas eu achei ele bem decidido, assim, não sei, eu acho ele um grande homem de Jane Austen, assim. Mas que ator ruim, gente, pelo amor de Deus, sério. Essa escolha realmente não deu pra entender. Se ele fosse particularmente mais bonito, talvez justificasse. Sim, tipo, mas nem isso, nem assim, o caso, né? Tipo, nossa, o cara é maravilhoso. Daí, ok, a gente fica calado, a gente só olha pra boca dele. Tipo, não é essa a questão. Mas eu concordo contigo, assim, acho que a Dakota tem uma carreira bem interessante. O Bigger Splash, antes do Me Chame Pelo Seu Nome, era o meu filme preferido do Guadagnino e ela tá maravilhosa. Sim. E já falamos bastante aqui sobre A Filha Perdida, né? Então... Não, e o próprio 50 Tons de Cinza também, tipo... Gente, ela faz com o que dá pra fazer ali naquela situação, sabe? Eu não vejo muito problema também. A galera fica falando nesse filme... Tá, é um filme ruim, mas é ok, tá bom, gente, sabe? Sim, vamos superar. Um dia a gente vai fazer isso, um Feito por Elas 50 Tons de Cinza. Sim, votem nesse filme aí, gente. Façam pedidos pra gente fazer esse Feito por Elas. Eu e a Estê, a gente já gravou um programa sobre ele no falecido podcast que a gente participava, né? A gente tem ainda guardado lá, mas foi no lançamento. Então, passados todos esses anos, acho que talvez fosse interessante revisitar, né? Sim. E Maia tá aqui concordando loucamente com tudo que a gente tá falando. Ela também gosta da Dakota. Também é fã. E falando de elenco ainda, eu acho que o Richard Grant é outro que eu sempre acho gostoso de ver ele em filmes, assim. Ele é um pouco... Ele sempre faz essas figuras meio excêntricas, né? E aí aqui ele faz o papel de pai sem noção, que também é uma coisa recorrente na obra da Jane Austen, né? É decorrente na sociedade como um todo, amiga. É por isso que é decorrente na obra da Jane Austen. Tanto no Orgulho e Preconceito tem, no Emma tem, enfim, né? É o paizão lá, né? Achei uma pena que ele não aparece tanto, porque o personagem do pai é interessante, mas o filme ele precisa focar um pouco mais na história da própria Anne, claro, né? E aí eu já aproveito o gancho pra destacar que ele, na primeira cena que ele aparece, ele tá com uma casaca florida amarela, que eu achei a coisa mais linda. Eu vi ele postando no Twitter esse figurino e falando sobre ter feito o filme e tal, achei muito legal. O figurino, ele é feito pela Marianne Agertoft, eu não sei se fala assim, né? Aí eu fui olhar e ela tava trabalhando em minisséries até então. Acho que esse foi o primeiro filme dela. E eu gostei do figurino como um todo. Eu acho que ela coloca a Anne usando várias vezes vestidos pretos também, né? Que é uma coisa que chama a atenção, porque nessa época a roupa preta não era muito comum pra mulheres, né? E eu acho que estabelece uma relação interessante, assim, com a sobriedade da personagem da Anne no livro, né? Que não ficou exatamente assim no filme, a gente vai comentar, né? Mas, enfim, eu acho que o preto não era essa cor super comum e eu acho que combina bem com a personagem, ajuda a criar essa percepção dela usando um anacronismo, né? Justamente porque não era algo que se utilizava na época.
Sim. E falando isso do Richard Grant também, eu fiquei com a mesma sensação, porque eu adoro ele. Quando ele apareceu lá no começo, eu fiquei, ai, gente, adoro esse homem. Mas ele tem basicamente, tipo, 3 cenas com ele, né? É, tipo, bem pouco mesmo. Botou a roupinha, se divertiu e foi embora. E foi embora, Tá da hora. É isso aí, valeu, galera. E bem, falando do filme como um todo, eu acho que eu gostei dele mais que a maioria das pessoas. Queria começar citando isso. Que eu acho que também foi uma questão de expectativa, porque eu assisti muita gente que já tinha assistido, assim, eu fui ver pra gente gravar aqui o episódio, então faz mais de uma semana que o filme já lançou, e a Netflix é aquela coisa, né? É o hype do fim de semana, né? No fim de semana que sai, a galera geralmente assiste, já começa a comentar. Então eu fui esperando o filme ser deplorável, assim, do tanto que as pessoas estavam falando, e é só um filme mediano, assim, na minha opinião, né? Tipo, a Dakota tá ótima, como eu já comentei, tem romance, tem drama, tem triângulo amoroso, tem vestido bonito, tem o Henry Gold, gente, meu Deus, como pode o Henry Gold ser tão bonito? Vamos fazer um minuto de silêncio pra louvar a beleza de Henry Gold. Gente, sério, eu amo tanto esse homem. E quando ele aparece lá de tipo galãzão, isso que fica mais em contraste lá com o outro que parece uma batata, porque o Henry Gold, assim, triplicando carisma em tela, assim, ele tipo rouba a atenção em meia dúzia de cena que ele aparece, e daí aquele protagonista, gente, que casting ruim, mas enfim. Enfim, eu acho que o filme tem um problema de ritmo, assim, eu acho que ele é razoavelmente curto e eu fiquei surpresa com isso, porque eu achei que você sente como se fosse um filme de 2 horas e pouco, assim. Então eu acho que ele embola em alguns momentos, principalmente ali pela metade dele. O final eu acho que daí ele já flui um pouco melhor. Mas enfim, sei lá, eu acho que ele tá bem longe desse desastre aí que a galera tá pintando, sabe? Ai, cara, eu concordo contigo. Assim, eu também fui com expectativas bem baixas, porque a gente já tinha combinado que ia fazer o programa, né? Então Sim. Bora, vamos encarar, né? E aí eu pensei, nossa, mas estão falando de um jeito como se fosse a pior adaptação literária já feita na história do cinema, assim, né? Total, mano, total. E aí eu fiquei pensando assim, olha, eu tenho algumas questões com a adaptação e eu vou mencionar elas aqui no programa de hoje, mas eu não acho que seja esse desastre completo, eu acho que dá pra aproveitar o filme em alguma medida, em várias questões, assim, e eu acho que um pouco é uma questão de expectativa até do público em relação, e aí eu queria mencionar um pouco essa questão sobre os anacronismos que eu falei, né, por exemplo, o figurino, né, que é um figurino que não era como se usava ali em 1820, né, e tudo bem, isso é uma liberdade artística, faz parte da criação do cinema, né, tu criar um negócio que não necessariamente era assim naquela época, né? E aí essa coisa, né? Tipo, eu falei, é meu livro preferido da Jane Austen, é uma escritora super aclamada, e gera uma ansiedade, né? Porque tem muito fã da Jane Austen, né? E principalmente tem muitas fãs da Jane Austen, porque tem essa carga um pouco de ser uma literatura para mulheres, embora não seja, né? E aí eu acho que não é uma adaptação muito boa como adaptação da obra, não como o filme em si, né? Mas eu acho que não é pelos motivos que eu tô vendo as pessoas reclamando. E aí é que tem isso que eu falei, né? Que é uma questão de expectativa. Eu vi gente falando, meu Deus, que horror! Ela fala sobre o primo lá dela, que tá dando em cima dela, né? Que não dá pra confiar nele porque ele é um 10, tipo, é um cara gato nota 10, né? E aí ela diz, não dá pra confiar num cara que é tão bonito assim, né? E aí ela fala que, pior que conhecidos, ela e o Wentworth eram um do outro, no filme, né? E aí a galera pira de, meu Deus, que sacrilégio! Meu livro amado, essa linguagem contemporânea, né? E aí, no grupo, outro dia aí no grupo do Telegram, do Feito por Elas, a Ivy Saramella, que é nossa ouvinte, né, falou assim que leitor é mais chato que cinéfilo. Né? E cara, é assim, eu tenho lugar de fala porque eu já falei aqui várias vezes que quando eu era adolescente eu era mais de livro do que de filme, eu trabalhei em livraria e tal, e sim, leitor é mais chato do que cinéfilo, por incrível que pareça, porque cinéfilo já é chato, já é insuportável, né? Pelo amor de Deus. E eu era essa pessoa que quando saía a adaptação eu ficava lá, tá tudo errado, não era assim, na página 94 a descrição tá de outra cor e eles fizeram de outra... Nossa, mudaram o diálogo, sabe? Mudaram o lugar. E aí eu ficava,
nossa, ultrajada, né? Horrível o que o cinema está fazendo com esse livro, né? E as pessoas têm muito essa coisa, né? De quererem ver o filme exatamente do jeito que está escrito no livro. Pra que adaptar, então, gente? É só reler o livro, né? Literalmente o nome é adaptação. Significa que vai precisar mudar coisas, né? E os diálogos eu acho super de boa. Pra mim é que nem figurino, né? Ah, mas esse filme é de 1820 e a roupa é de 1850. Sinceramente, foda-se. Ninguém vai reparar. É tipo, o que importa é criar a atmosfera certa para aquela história e para as pessoas se sentirem naquele momento que está sendo representado. E aí, inclusive, a adaptação de 99 do Mansfield Park, o filme chama Palácio das Ilusões, na época foi super criticado. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu vivi, porque mostra coisas que o livro da Jane Austen não mostra, né? Mostra que a fortuna dos nobres britânicos vinha do comércio de pessoas escravizadas, vinha das plantações, por exemplo, na Jamaica, nas colônias, né, e tal. E eu acho de boa, eu acho que é uma crítica social que encaixa no espírito da obra da Austen pelo ponto de vista de quem tem o contexto posterior, que a Austen, na época, talvez não tivesse enxergando ou achasse que não, sei lá, não cabia na obra, não sei. Mas a gente que tá no caso ali na virada do século XX pro XXI, já não tem como ignorar o que é a riqueza de um nobre britânico, né, em tempos de império, né, e aí o filme acrescenta isso, e eu acho ótimo, e ele também é criticado por ter sexo, e eu também acho super de boa, porque os livros dela sempre abordam uma tensão, o desejo sexual, os ritos, a corte, né? Enfim, a necessidade das mulheres também de casar pra ter uma renda, né? É aquela coisa, né, gente? Tipo, sexo existia no século XIX. Ah, não, mentira. Eles inventaram em 1960 o sexo só, não tinha antes. E aí, porque não tá no livro, mas tá ali subentendidíssimo, tipo, está no livro, só não tá escrito. Se colocar no filme, já tá ultrajando a autora falecida há 200 anos, sabe? Tipo... Aí a gente pega o Orgulho e Preconceito do Joy Wright, né? Que mostra ali o Mr. Darcy flexionando a mão, que encostou na mão da Elizabeth, né? Que é o ápice da tensão sexual entre os dois personagens, né? E tá tudo bem também. É outra forma de representar que tá de acordo com o que tá escrito nos livros, e é por isso que é uma adaptação. Às vezes vai estar mais próximo do livro e às vezes não, né? E aí essa coisa do texto, dos diálogos, especificamente, né, que incomodaram tanto nesse filme, né? Eu acho que modernizar o texto funciona, gente. Patricinhas de Beverly Hills, que a gente já fez programa, né? É Emma modernizada, Jane Austen também. Eu amo, eu acho maravilhosa. Pra mim é um dos melhores filmes adaptados da Jane Austen. E é, obviamente, modernizado, né? E às vezes manter o texto original em uma versão moderna também funciona. E aí a gente pode falar do Romeu e Julieta do Baz Luhrmann, né? Que eu também acho que funciona aqueles diálogos da época que foi escrito, né? Mas às vezes eu acho que não funciona. E aí eu vou ser um pouco polêmica, porque eu vou dizer que pra mim o Garotos de Programa do Gus Van Sant, quando eu vi eu até anotei, assim, que eu achava que ele se favoreceria de menos Shakespeare, porque eu não acho que os diálogos funcionem super bem no filme, não, sabe? Eu acho que é um bom filme, mas os diálogos em si me incomodam. Então, assim, o fato da Anne falar como uma jovem sendo uma jovem não me incomoda em nada. Sim. Tipo, eu entendo que é parte do processo de adaptação do texto, o próprio desapego ao texto original, recriar o texto dentro do contexto do filme. Então, eu acho que muito dessas críticas vem desse purismo de, nossa, mas ela tá usando gírias de agora no século XIX. E eu, sinceramente, foda-se, eu não ligo pra nada disso. Nossa, cara, eu concordo demais com tudo que você falou, meu. E também existe como se, tipo, uma adaptação fiel fosse uma adaptação boa por consequência. E é isso que significa uma adaptação boa, né? Ela ser 100% fiel, né? Inclusive, acho que uma das adaptações mais fiéis que eu já vi, que eu tenha lido e assistido, provavelmente é o primeiro Harry Potter. Uhum. Que ele tem meio que absolutamente tudo que tá no livro. E é um filme super chato, né, gente? Se pá, é um dos mais chatos, né? E ele tem várias cenas que poderiam ser super marcantes, né? Tipo, ele descobrindo que é bruxo e tal. E, gente, certeza que vocês não lembram dessa cena, por exemplo, porque ela é muito esquecível, assim, esse filme. Enfim, não existe, né, essa coisa por um filme ser super fiel ao livro que ele vai ser bom, né? Por consequência. Mas falando de outras adaptações que se distanciam do original, eu queria citar o clássico absoluto das coisas que eu odeio em você. Que ele é adaptado da Megera Domada, né, do Shakespeare. E eu acho completamente brilhante, inclusive essa questão de retratar a moralidade da sociedade onde a família tá, né, que é uma das grandes coisas da peça. E eu acho que ele faz super bem isso, tipo, modernizando também. E outra do Baz Luhrmann,
que a gente já citou, que é a versão dele do Grande Gatsby, né? Que eu acho que é um filme subestimado também. Primeiro que ele é 100% dos melhores castings da história do cinema, que colocar Leonardo DiCaprio de Gatsby, gente. É um brilhantismo, assim, que eu acho que não é reconhecido o suficiente, sabe? E segundo, que diferente daquele filme pavoroso com a Mia Farrow. Horrível, todo mundo suado de laranja. Horrível demais. Ele retrata muito bem a atmosfera do livro, assim, daquele glamour da sociedade dos anos 20, né, que ele contrapõe no filme com a estética do hip hop, que eu acho brilhante também. Enfim, é um dos meus livros favoritos da vida e ele tem, vamos dizer, uns 10 decibéis a menos do que o Luma tá acostumado em termos de relacionamento, mas isso não me incomoda porque ele consegue retratar muito bem e transpor muito bem pro cinema essa questão da atmosfera, sabe? Então eu acho que você não vai ter tudo mesmo numa adaptação, sabe? Eu acho que o que importa mesmo no livro tá ali. E a gente sente muito aquelas festas e tal. Então, é isso, gente. Não precisa de fidelização para as coisas pra retratar muito bem um livro, né? Pois é, e eu nem sou tão fã do livro do Grande Gatsby, eu acho realmente que essa adaptação é maravilhosa, assim. Sim. E isso que tu falou da atmosfera, eu acho que é interessante porque eu considero que adapta bem, né, justamente conseguir captar a atmosfera da história e a personalidade dos personagens, né? E o livro sempre vai ter mais espaço pra desenvolver a trama, pra gente conhecer melhor os personagens do que um filme que só dura 2 horas, hoje em dia 3, porque não existe mais montador em Hollywood, né? Mas enfim. Sim. E aí eu sempre cito que O Morro dos Ventos Uivantes, o filme da Andrea Arnold, eu considero uma das melhores adaptações literárias já feitas, e ela literalmente deixa metade do livro da Emily Brontë de fora, que são 2 gerações, e o filme só mostra uma das gerações de protagonistas, e tá tudo bem, sabe? Porque o filme, ele tem realmente o clima do livro todo lá, a nossa percepção sobre os personagens, a sensação que a paisagem cria, porque é muito vinculada à geografia onde se passa a história. Então, enfim, acho que a adaptação é realmente isso, assim. Pro cinema, tu não vai ter o tempo de um livro de 400 páginas, né? Então, tu tem que se focar, às vezes, em escolher alguns personagens principais e deixar todos os outros de fora. Sim. E pegar a atmosfera da história. Alguns elementos principais vão entrar, né? E outros vão ficar de fora, né? E é isso, então eu acho que funciona realmente nessa base, assim, da atmosfera. E aí, outra reclamação que eu vi as pessoas fazendo muito foi a questão da quebra da quarta parede, né? E aí eu vi muita gente comparando com Fleabag. Ah, isso é a Fleabagização da Jane Austen. E, gente, na boa, assim, né? A Phoebe Waller-Bridge, ela é um gênio, mas ela não inventou a quebra da quarta parede, né? Sim. Tipo, isso já foi usado tantas vezes e é uma forma de externar a voz interior de uma personagem. E aí aqui isso é muito importante, às vezes, justamente por se tratar de uma adaptação literária, né? E, enfim, a pessoa vai lá e aí ela assiste Orlando, de 92, né? O que é dirigido pela Sally Potter, adaptado do livro da Virginia Woolf. É um livro super difícil de transpor, justamente porque se passa no pensamento da protagonista, né? E aí a Tilda Swinton olha pra câmera, ela pisca, ela fala alguma coisa e aí a pessoa vai dizer Geração Fleabag em 92. Nossa, eu concordo demais, meu, porque essa comparação tava me deixando com, tipo, uma outra expectativa também do filme. E, tipo, não é nada disso, assim. Inclusive, em Fleabag, a quebra da quarta parede tem uma função narrativa específica, né, principalmente na primeira temporada. E aqui, na Em Persuasão, ele é muito mais usado como narração mesmo, né, como isso de, tipo, externar umas coisas que estão no livro, né. Uhum. E me deixou muito com essa percepção que a única coisa que o jovem assistiu que quebra a quarta parede é Fleabag. E daí tudo agora é Fleabagização do negócio. Inclusive, se eu fosse comparar com algo que faz isso, eu diria que tá muito mais pra Alta Fidelidade, que é o filme lá do Steven Frears do começo dos anos 2000, que usa a quarta parede nesse sentido, assim, inclusive pra dar um pouco de tom de humor do filme, né? Uhum. Diferente do Fleabag. E também uma adaptação literária, né? Do também. Nick Hornby, né? Do Hornby. E aí tem aquela coisa, né? Mas como que a gente usa a adaptação pro filme? Como a gente faz a adaptação do filme externando a voz interna dos personagens, que no livro é entregue a gente pela própria narração, né? Uhum. Seja ela em primeira pessoa ou em terceira, mas a narração ela entrega, né? E aí tem o outro clichê,
usar narração em off, voice-over, né? E eu Sim. acho que é aquilo, né? Também tem muita crítica quando se usa a narração em off em adaptação literária, porque é clichêzão, assim, né? Olha, o personagem tá dizendo aquilo que no livro tá representando o pensamento dele, né? Mas, assim, são escolhas estilísticas, são válidas, né? Eu acho que é usado meio excessivamente aqui no filme, eu achei, nos momentos que nem sempre combinam, mas o uso em si não me incomoda. Cada pessoa que tá realizando um filme, adaptando uma obra literária, vai lá e vai escolher os mecanismos que tiver à sua disposição, né? Pra conseguir externar o que no livro vem muito mais fácil, né? Ainda sobre questões de adaptações, eu achei ótimo porque a gente resolveu que o programa ia ser sobre persuasão e no final virou sobre adaptações literárias no cinema, né? Sim. Eu falei que essa coisa de modernizar a linguagem não me incomoda, né? A gente assiste Bridgerton, né? Pelo amor de Deus. Assiste e defende Bridgerton. Mas eu disse que eu não gostei tanto da adaptação em si, mas não por essas liberdades de modernizar, né? Mas o que eu acho é que ele falhou um pouco ou muito, na verdade, captar o clima do livro. Porque, como tu falou, esse é o último romance que a Jane Austen escreveu, tinha essa questão da saúde dela, né? Ele foi publicado póstumamente. Ela já era uma mulher mais velha do que quando ela escreveu os outros romances. É a protagonista mais velha que ela escreveu, né? A protagonista mais velha de todos os livros dela, porque a Anne Elliot, ela é uma solteirona de 27 anos, gente. Ai, meu Deus. Meu Deus, tá muito velha. Contexto da época, né? E assim, todas as outras são jovenzinhas buscando casar e tal, né? E o fato da Anne Elliot nunca ter casado é um questionamento recorrente na vida dela, né? Isso aparece no filme, as pessoas perguntando, né? Mas não só ela é a heroína mais velha, ela tem esse grande arrependimento, né? Que foi ter deixado as pessoas convencerem ela de abrir a mão do relacionamento dela, do amor que ela sentia, na expectativa de que aparecesse alguém com mais dinheiro, basicamente, né? E isso nem aconteceu, né? Então... mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? E ela é essa pessoa que é uma mocinha mais séria, ela é mais reflexiva, ela carrega essa dor, ela tem esse arrependimento. E ela é uma mocinha que tem umas tiradas, assim, de sabedoria, né? Então, assim, Sim. Quando uma hora tem uma pessoa que fala pra ela no livro que os homens amam muito mais que as mulheres, toda a história da literatura tá aí pra provar isso, né? Todos os grandes romances da história, né? E aí ela responde, os homens tiveram todas as vantagens sobre nós ao contar a sua própria história. A educação foi deles em um grau muito mais elevado. A caneta tá em suas mãos. Não permitirei que livros provem nada. Né? Querendo dizer aí, basicamente, né? Todos esses romances foram escritos por homens, sob a perspectiva de homens, defendendo a visão desses homens, né? Enfim, eu amo. E aí eu acho que tem essa coisa de que a Anne Elliot que tá no filme, ela não é essa pessoa introspectiva, reflexiva, que carrega dor e arrependimento, assim. Ela tem um quê de Emma, né? Que aí sim é a mocinha da Jane Austen, que é jovial, que é ingênua, que é bem intencionada, que é vivaz, é engraçada ali, né? E a mocinha que tem as tiradas certeiras, que é ligeira, que é esperta, que faz os comentários mordazes e tal, é a Elizabeth Bennet do Orgulho e Preconceito. E aí parece que eles misturaram a Lizzie e a Emma. Talvez porque essa personalidade contemplativa da Anne não ficaria bem num filme, não sei, assim, mas não sei, eu fico pensando, precisa ser todo mundo vivaz, sabe? Tipo, a Anne representa representatividade tímida, sabe? Ah, pronto. Não sei, assim, eu acho que essa mudança marcada na personalidade da personagem deixa difícil comprar a trajetória dela, porque no filme ela é muito mais enérgica, assim, muito mais engraçada, mas talvez, se eu tivesse visto o filme só como um romance de época e não tivesse lido o livro antes, né, isso não me incomodaria, porque eu achei sim que é um filme divertido, eu acho realmente que foi um exagero essa recepção como se fosse a pior adaptação literária já feita. Então, te falar que particularmente isso não me incomoda, sabe? Porque como eu falei, eu acho até positivo, porque eu não sou muito fã dessa mocinha no livro. E acho que esse tom que ela tem no filme ali funciona, né? Eu só acho que esse tom que ela tem no livro é bem diferente, né, mesmo. Mas eu acho que como eles transporam isso faz sentido ali no filme, então não me incomodou. E só mais um último comentário sobre essa coisa de que o leitor apegado a cada linha da história é muito chato.
Que é uma das melhores coisas, na minha opinião, em Pachinko, aí vocês podem ouvir o episódio que a gente comentou sobre, é como ele adicionam cenas que não tem no livro pra retratar ainda melhor aquela atmosfera na série, né? E eu acho, inclusive, que a adaptação melhora o livro, que eu acho que ela é melhor que o livro, e começando pela decisão mais de estrutura narrativa mesmo, que é de deixar 2 linhas do tempo concomitante, né? De passado e futuro, não ser linear como o livro, porque daí permite que a gente acompanhe melhor os personagens, a gente passe mais tempo com eles, né? E, enfim, é isso, gente. Vamos desapegar dessas coisas de adaptações. A própria Adoráveis Mulheres, né, da Greta Gerwig, que faz isso. São 2 livros, o Mulherzinhas, né, agora é Anne ou Mary Louise Alcott, eu esqueci o nome da autora, mas tudo bem. E esses 2 livros, na adaptação da Greta Gerwig, ela faz isso que tu falou do Pachinko, né? Ela cria as 2 linhas do tempo paralelas e a gente vê elas no passado e no presente, né? E que é uma sacada genial, porque daí a gente entende muito mais as motivações delas, já sabendo o que vai ser o futuro delas, né? Então, funciona super bem. E pra fechar esse assunto de adaptações, eu vou propor aqui da gente falar do... Batizei, tá? Jane Austen Cinematic Universe. Jacu. O único universo cinematográfico que a gente gosta e confia. Não tem erro, até os ruins são bons. Sim. Então vamos lá, vamos falar do universo cinematográfico de Jane Austen. Eu queria que tu falasse quais são os 3 filmes, pode ser um top 3, porque tem muitos, né? Adaptados da Jane Austen que tu mais gosta. Ai, gente, que difícil isso, hein? Mas eu acho que a minha certeza absoluta, assim, é o primeiro lugar, que é a minissérie da BBC de Orgulho e Preconceito. Ai, sim. Com o único Mr. Darcy possível, que é o Colin Firth, que eu amo demais. Aquela Elizabeth também eu amo muito. Enfim, esse é um dos meus favoritos. Daí diria também que é As Patricinhas de Beverly Hills, assim, que é um filme maravilhoso. Eu acho que tem muito do que você espera da Emma ali. E por último, que é o meu livro favorito dela, que é o Lady Susan, que é o Amor e Amizade, né, que saiu agora meio recentemente, do Will Stillman, né. Me arrisco a dizer que eu acho que ele captura o humor da Jane Austen como ninguém, assim, sabe? Porque eu acho que a gente fica muito, nas adaptações, fica muito focado no romance, e é muito importante mesmo pras protagonistas, né, pra narrativa, pra história como um todo. Mas eu acho que Lady Susan, ele é um pouco mais mordaz mesmo, o livro, e eu acho que a adaptação pro cinema, ela captou aquele humor da personagem da Jane Austen como um todo, e a visão que ela tem daquela sociedade como ninguém, assim. E o humor da Jane Austen muitas vezes é subestimado, né? Não é um aspecto da obra dela que as pessoas se focam muito, né? Exatamente. Concordo demais contigo, eu acho que o Orgulho e Preconceito da minissérie da BBC é maravilhoso, a gente falou sobre ele, inclusive, no nosso programa sobre Bridget Jones, que também é uma adaptação de Orgulho e Preconceito, e também tem o Colin Firth como Mr. Darcy, né? Porque só pode ser ele. Sim! Eu tinha pensado só em filmes, então eu deixei a minissérie de fora, e o meu primeiro lugar também é o Orgulho e Preconceito, mais o filme do Joe Wright, né, de 2005. Sim. Acho maravilhoso também. E os meus outros top 3 aí, o que forma o top 3 são os mesmos que o teu. Patricinhas de Beverly Hills é a melhor adaptação de Emma, disparado, é a que mais capta o espírito da personagem. E Amor e Amizade, né, que é o filme de 2016 baseado no Lady Susan, porque é justamente isso, assim, é um filme super leve, divertido, e que pega esse aspecto da obra da Jane Austen que às vezes é deixado um pouco de lado, assim, né. Mas repassando esse universo cinematográfico, né, eu percebi um aspecto que eu queria destacar, que é a quantidade de diretoras trabalhando com a temática da Jane Austen, né? Então eu anotei aqui o Mansfield Park, que eu já mencionei, né, de 99, que é dirigido pela Patrícia Rozema, o próprio Bridget Jones, né, que a gente falou, da Sharon Maguire. Tem o Noiva e Preconceito, que o trocadilho se perde na tradução, que é Bride and Prejudice, né, que é de 2004, que é dirigido pela Gurinder Chadha, que é uma cineasta indiana de diáspora, e aí ela faz uma versão tipo bollywoodiana do Orgulho e Preconceito, em que a Elizabeth é
indiana e o Mr. Darcy é um britânico. Então, além dessas camadas de classe e tudo mais que já tem no Orgulho e Preconceito normal, se soma umas questões pós-coloniais, assim, né? Da relação colonial mesmo do Império Britânico com a sua colônia. No fardo aí a ser carregado pelos dois amantes, né? Então é interessante. Não é tão reflexivo como essa sinopse possa dar a parecer. Ele é um pouco mais divertido do que isso, mas é bem interessante. Tem o Clube de Leitura Jane Austen, que é um filme de 2007 que eu revi essa semana pra gravação, justamente porque quando eu vi ele na época que ele saiu em 2007, eu não tinha lido todos os livros da Jane Austen, e aí eu pensei, eu vou ler todos os livros da Jane Austen e aí rever o filme. E aí se passaram aí 15 anos e ainda tá faltando a Abadia de Northanger, que nem eu falei. Falhei. Mas ainda vou fazer isso. E é um filme de grupo de leitura mesmo, né? Que ela se propõe a ler todo mês um livro da Jane Austen e conversar sobre ele. É bem interessante. Tem o Austen Land, da Jerusha Hasda Robin, que é um filme esquisito, assim, que é tipo como se tivesse um parque temático da Jane Austen, mas... enfim, é divertido também. E tem o Emma de 2020, né, da Autumn the Wild, que a gente já tem o programa, né, sobre a adaptação dele, recente, né, com a Anya Taylor-Joy, enfim. Mas aí a gente vê que, sei lá, metade dos filmes desse universo cinematográfico são dirigidos por mulheres. É bem curioso, é um tema que realmente atrai, né, as cineastas. Isso é interessante. Só um comentário, Bridget Jones, inclusive, ainda é a única trilogia que foi os 3 dirigidos por mulheres, né, desses filmes de adaptação ou filme que tem trilogia, porque geralmente a gente vê muito, às vezes, o primeiro filme com uma diretora e daí vai pra diretores, né. A gente tem isso em Crepúsculo, tem o próprio 50 Tons de Cinza, enfim, tem vários, isso acontece, o Bridget Jones, os 3 são de diretoras, né? O único outro trilogia que eu me lembre é Matrix, mas aí não é adaptação literária, né? Então, realmente... é verdade. E é uma trilogia mais autoral, assim, também, né? Não é uma coisa tão... E, enfim, eu ranqueei os meus preferidos das adaptações da Jane Austen e desses filmes que se passam tematicamente relacionados, né, com a Jane Austen, lá no Letterboxd. Eu vou deixar o link no post pra quem quiser dar uma espiada lá no meu ranking do Jacu, né? E bom, basicamente é isso, né? A gente chegou a essa conclusão de que é um filme, que nem tu falou, né, Rosana? É mediano, né? Eu definiria ele como um filme pra assistir num domingo de tarde, sabe? Eu acho que as pessoas estão um pouco exaltadas nas suas críticas. Gente, calma, torcedores aí, por favor. Calma, leitores, né? Também. Não é o melhor filme da Jane Austen já feito nem perto disso. Também não é a pior adaptação literária já feita na história da humanidade. Calma, galera. E é isso, vale a pena assistir pra quem quiser, sei lá, assistir um romancinho de boinhas no domingo de tarde mesmo. É isso. É gente bonita e um ator muito ruim no meio. E o Henry Golden sendo maravilhoso de Cartola. Puta que pariu, que homem. Bem, vou falar um pouco de um lançamento que teve agora no nosso bloco de lançamentos. Psh! Esse é o efeito. Bloco de lançamentos. Que tá aqui no cinema em São Paulo, que é o Acontecimento. É um filme dirigido por uma diretora francesa que chama Audrey Diwan. Vamos fingir que eu falei certo. Que acompanha a Anne, que é uma estudante de literatura nos anos 60 na França. Quando ela fica grávida, né? É uma gravidez que ela não quer seguir, mas o aborto ainda é ilegal na França, né? Então a gente acompanha, o filme todo acompanha essa trajetória dela de como ela vai se livrar daquela gravidez, basicamente, né? Então o filme também é dividido por semanas, né? Que fala o número de semanas que ela está grávida. E é um filme extremamente tenso, gente. Você fica assim, eu saí do cinema com os ombros na orelha, assim, porque você vai ficando tenso, assim, porque vai passando o tempo, né, passa essa angústia pra gente, de como vai passando o tempo e ela não consegue resolver essa questão. Existe um isolamento muito grande da personagem, porque ela não tem a quem ela possa recorrer, então ela vai do jeito dela tentando resolver. E o filme também é um pouco pesado, tem umas cenas bem gráficas, assim, e todo mundo que tem útero vai ficar, ai meu Deus do céu, amiga, que situação. Enfim, eu acho que é um filme que vale muito a pena. Tem, inclusive, a Sandrine, né, que a gente conhece bastante do
Vagabond, da Vardar. Ela faz a mãe aqui da protagonista. E, enfim, é um filme que vale muito a pena, mas ele saiu em poucas salas aqui em São Paulo, né? E no resto do Brasil também. Mas eu acabei de ver hoje que está o trailer dele no HBO Max. Então, gente, espero não ser fake news isso que eu estou falando. Leva a entender que vai estrear lá. Então daí vai todo mundo conseguir assistir. Mas é um filme bem tenso, mas muito bom, assim, vale muito a pena. Maravilha. Bem, sigam o Feito por Elas nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie a gente, né, no aplicativo da sua preferência. Os links e a referência, como sempre, vão estar listados aqui no post. E além do site do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativo de podcasts, e na Aurelo, e também no YouTube. Acesse o nosso grupo no Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet. Lá, todos os dias, nós temos conversas sobre cinema, sobre bichinhos de estimação, sobre política, enfim, Brasil, né? E vários outros assuntos. Então, se tiver interesse em entrar no nosso grupo, é só acessar pelo link que vai ficar na postagem. Envie comentários sobre esse programa, o que você achou sobre essa adaptação. Concorda com a gente? Discorda? É horrível mesmo? Enfim, manda pro contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser sobre o seriado Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que é dirigido pela Tatiana Issa e pelo Gudo Barraque e que estreou agora no dia 21 de julho na HBO Max, então dá tempo de assistir a todos os episódios antes do programa sair. E obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Rosana Iris. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Isabel Wittmann. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta de Débora Garcia. Pra mim, é a Fanny do... Gente, esqueci o nome. Ai, gente. Socorro. Aquele. É o Westfield Park, não é? Isso.